Plutão na casa 5. A pedidos eu vou fazer um vídeo curto sobre Plutão na casa 5. E se você também tiver sugestão, pode me mandar um e-mail, comentar abaixo, que eu vou ir fazendo essas sugestões. Plutão é um planeta que foi atribuído a Escorpião na astrologia moderna, tá? Porque Escorpião é regido por Marte. Ok. E o que acontece? Plutão representa, é um planeta geracional, né, que seu efeito vem através das gerações, essa coisa toda. Então, o Plutão, na verdade, ele tem uma natureza extremista, ele tem uma natureza, a grosso modo, de destruição, de regeneração, de eliminação, tá? Ele quer resolver, sabe aquele assunto que ninguém quer mexer? O Plutão quer mexer nesse assunto, ele quer resolver, ele quer trazer isso à tona. E ele também trabalha muito de uma forma profunda, intensa e solitária. É um processo com ele mesmo. E Plutão na casa 5, então, assim, para começar, que a casa 5 fala de filhos, ela fala de romance, jogos, fala também um pouco do seu ego e da sua criatividade, porque o filho é uma extensão da sua criatividade. Então, naturalmente, o Plutão na casa 5 vai dar, às vezes a pessoa é obcecado a nível de romance, né? É uma dessas possibilidades. A pessoa pode, sei lá, querer perseguir o parceiro. Eu já vi casos assim, já vi casos da pessoa sem ciumenta, a pessoa, em geral, Plutão na 5, ela quer dominar o outro, né? Pode ser uma pessoa extremamente criativa, é uma dessas possibilidades, sim. Ou a pessoa reprime a sua própria criatividade, né? Ela tem aí uma relação intensa e complexa com os assuntos da casa 5. Mas a nível de filhos, Plutão na casa 5 para filhos, primeiro que Plutão na 5, que é uma casa de filho, a pessoa nunca, sob nenhuma hipótese, vai ser indiferente aos próprios filhos. O que acontece com Plutão na 5 é assim: Plutão pode ser que a pessoa não queira ter filhos. Em geral, isso acontece assim bastante, né? Ainda mais se o resto do mapa ajudar esse posicionamento. Mas Plutão está envolvido na maioria dos casos de aborto, porque Plutão, como eu citei, ele é eliminação, ele é destruição. Então, o aborto pode ser natural, da pessoa ter uma perda, né, naturalmente, ou provocado, da pessoa própria querer fazer um aborto. É o que acontece muito por aí. E se a pessoa tem filho, aí é uma outra possibilidade. Se a pessoa tem um filho, a relação com esse filho sempre vai ser uma relação complexa, uma relação profunda, uma relação que vai modificar muito esse pai e essa mãe. Há casos também de Plutão na 5 que às vezes a pessoa adota, ou então tem um filho que não é dele, tipo uma madrasta, um padrasto, também é um caso de Plutão na 5, e como eu citei, a relação com esse enteado, a enteada, vai ser uma relação complicada, né? Na melhor das hipóteses, vai ser uma relação que, assim, o filho ou a filha é uma pessoa extremamente talentosa, tá? Uma pessoa dominante. Pode ser que o filho seja uma pessoa bem plutônico mesmo, assim, sabe, aquela pessoa que impõe, que às vezes dá um certo medo, intima as pessoas. Isso é no sentido assim positivo. Mas em geral, a pessoa com Plutão na 5, ela é obcecada pelos filhos, porque na cabeça dela, ela quer dominar os filhos. Mesmo que seja inconsciente, essa energia que Plutão traz para essa casa 5, principalmente no aspecto dos filhos. A pessoa pode ter uma certa desconfiança com os filhos, a pessoa pode ter uma certa disputa com os filhos, principalmente a nível de criatividade ou sexualidade, né? A casa 5 também é uma casa que vem falando sexualmente. Em geral, o que acontece, assim, Plutão, como ele está em Leão, né, na casa 5, que é uma casa de Leão, ele vai mexer muito no ego desse filho, ele vai mexer muito na criatividade desse filho. Então ele vai querer, às vezes, controlar a diversão que esse filho e essa filha têm, com essa obsessão toda. Provavelmente vai ficar em cima desse filho, no sentido que se o filho vai para a rua, ele quer saber com quem que ele tá, a hora que ele volta, ele fica preocupado, vai que acontece alguma coisa com esse filho, né? Se acontecer alguma coisa com esse filho, ele vai ficar maluco. Em geral, o Plutão eu noto mais que dá
essa dominação mesmo em relação aos filhos, né? Pode ser também que esse filho crie uma crise, ou então esse filho também se afaste desse pai e dessa mãe. É uma possibilidade sim, porque às vezes a pessoa, o Plutão também dá para a pessoa uma separação, né? Dá para a pessoa um afastamento. Pode ser que o filho também seja criado à distância. De qualquer forma, são situações extremas. É uma situação mais assim extrema na vida da pessoa. Também o que acontece com Plutão na 5, às vezes tem muito segredo, que o pai e a mãe não quer falar para o filho, mas o filho descobre, mais cedo ou mais tarde, se tem algum segredo assim na família. Acontece também Plutão na casa 5 a respeito do filho, ou o parto é fácil, ou o parto também pode ser um pouco complicado, aí também varia de acordo com outras coisas. Pode ser também que Plutão, assim como eu já falei, assim, ele rejeita muito essa coisa do o lado sombrio de si mesmo, né? Porque o Plutão, ele dá um pânico, realmente uma névoa sombria sobre a própria pessoa, né? Por isso que ela acaba transferindo para os filhos as neuroses dela, né? Mas no sentido positivo, Plutão na casa 5 dá para a pessoa uma criatividade muito boa. Pode ser que ela, no sentido positivo, que ela queira que os filhos sejam talentosos, como eu já citei, que incentive esse lado mais artístico dos filhos. Mas em geral é um posicionamento um pouco delicado, principalmente em relação aos filhos, mas pela questão da dominação, né, do controle, né? O Plutão ele quer um controle. Se ele não tem o controle, às vezes ele quer romper, ele quer destruir aquela situação, né? A coisa da regeneração, da eliminação. Eu queria citar também que quando eu assisti o filme Precisamos Falar do Kevin, é um filme que eu assim, lembrei, né, de Plutão na casa 5 devido à história, porque a mãe do Kevin, ela não queria ter filhos, né, que ela era uma pessoa criativa, que ela era uma pessoa livre. E aí ela teve o Kevin, que desde pequeno era uma criança assim diferente e que sempre preocupou ela, sempre. A gente nota, se você assistir o filme, você percebe que a mãe tinha uma preocupação com o filho, assim, né? E aí acontece uma série de coisas no decorrer do filme que eu não vou contar, então se você quiser assista o filme, que é muito legal. E que, enfim, eu penso muito naquela mãe, naquele filho, que poderia ser astrologicamente, né? Falar, não, Plutão na 5 ali, naquele caso, tá? Claro que ali envolve outras coisas, tá? Eu não estou falando aqui em momento nenhum que se você tem Plutão na casa 5, seu filho vai ser o Kevin. Olha só, eu não estou falando isso, eu estou falando que aquilo me lembrou, devido a tudo que aconteceu no filme, tá? Pode assistir, que me lembrou desse caso, né, de Plutão na casa 5, todos aqueles desafios que ela enfrentou, e o final do filme também mostra, né, no final fica o filho com a mãe, né, aquela relação, né, tira tudo, mas a mãe e o filho ficaram ali, né, Plutão na 5. Então basicamente é isso. Eu espero que eu possa ter te ajudado um pouco, né, nessa sugestão que você me pediu. Se você gostou, curte o canal, e se quiser mandar sugestão, eu vou fazendo no decorrer do tempo.